Olá, pessoal, bom dia, boa quinta-feira. E hoje não vamos ter pré-pauta, porque tem, muita coisa rolando. E no final do vídeo, eu ainda quero deixar para vocês o vídeo da deputada federal Cristonieto falando sobre a votação do PL que previa a punição de ministros em caso de ativismo judicial e a usurpação de alguns dos três poderes, que por um voto não foi aprovado. Inclusive, o deputado Carlos Jordi fala em traição. Então, sem pré-pautas hoje, vamos direto para as notícias. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra, diz Bolsonaro, sobre a peste chinesa? O presidente pontuou que o flango frito é causada por um vírus novo e que ninguém sabe ao certo sua origem. Sim, presidente, guerra biológica, uma forma que a China achou de colocar o mundo inteiro de joelho e ascender economicamente. O presidente ainda cogita o decreto de livre circulação ao defender a liberdade de fluxo na pandemia. O presidente questionou o poder dado a governadores e prefeitos em decretos subalternos. Lembra no vídeo da tarde que eu coloquei, no vídeo da tarde de ontem, que eu coloquei ele falando que quem deu essa excrescência? Exatamente disso que ele estava falando. E a CCJ rejeita projetos sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante. O relatório do PL 4754 de 2016 foi rejeitado por 33 votos a 32 favorável. E o Carlos Jordi disse o seguinte: por apenas um voto, o PL que tipifica como crime de responsabilidade a usurpação de competências praticadas pelo Supremo Tribunal Federal foi rejeitado. Verifique como seu deputado votou. Teve deputado que nos traiu e votou contra o projeto. Está aí a lista para que vocês descubram quem foi. Quem quiser ver a lista na íntegra, está ou dá pausa aqui no vídeo, tanto faz, ou vai lá na aba comunidade que eu coloquei lá ontem à noite. E o deputado federal Fausto Pinato, da Frente Parlamentar Brasil-China, já conversei com vocês sobre essa frente, esse negócio tem que ser cancelado, fez uma nota contra o presidente Bolsonaro. Segundo ele, tomando por base a última declaração pública contra a China, feita na quarta-feira, dia 5, pelo presidente Jair Bolsonaro, estou preocupado sobre um possível desvio de personalidade da maior autoridade do Brasil. A meu ver, não se trata de uma pessoa irresponsável, desequilibrada e sem noção de mundo. Na verdade, pode tratar-se de uma grave doença mental que faz o nosso presidente confundir a realidade com ficção. Penso que estamos diante de um caso em que recomenda-se interdição civil para tratamento médico. O Brasil agradecerá. Deputado Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil e China. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem que fazer tratamento médico é você, que é um subalterno da China, que dobra o seu joelho, abaixa a sua cabecinha por algumas migalhas, que vende a nossa soberania, que é um traidor da pátria, que deixa a China e facilita para a China entrar no nosso país. Toma vergonha na cara, senhor Fausto Pinato. Antes de ofender o presidente, olha-se no espelho, porque o único que abaixa a cabeça aqui são esses corruptos como o senhor, que recebe agradinhos da China para querer transformar o Brasil numa sucursal de um país genocida, que tem campos de concentração contra uigures, que tortura, mata, separa mães de filhos, tortura as crianças, tá? Em nome de uma ideologia que inclusive persegue cristãos e tirou os apps sobre a Bíblia, inclusive está reescrevendo a Bíblia. Então, tome vergonha na tua cara antes de querer criticar o presidente Bolsonaro e busque atendimento médico para saber se falta de caráter tem jeito. E o clima esquentou na CPI da pandemia. Por falar em falta de caráter, vamos falar de Omar Assis, que se irritou com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, depois ele se recusar a dizer que médico que trata paciente com cloroquina é crime. Como eu disse para vocês, acho que uns 2, 3 vídeos atrás, está saindo direitinho. A gente esperava do Mandetta um depoimento político manipulado e falso. Do Teich, a gente esperava um depoimento mais limpo, mais sincero, ponderado e técnico. E foi exatamente isso que aconteceu, tanto que o único barraco efetivo que deu
foi das senadoras lá, que o partido delas não inscreveram elas na comissão, aí elas ficam dando piti e atrapalhando a CPI. E Fábio Weisgarten e Ernesto Araújo vão depor semana que vem na CPI da pandemia, e também está sendo esperado o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E Geraldo Alckmin, para o desespero de São Paulo, lidera pesquisa para o governo em 2022. Seu antigo vice, Márcio França, aparece bem próximo em segunda nas intenções de votos. PQP, porque eu não vou falar palavrão que as tias do Zap não gostam, então vou falar PQP. PQP, nós estamos tudo perdidos. Puta, né? Com esse povo, pelo amor de Deus, presidente, manda sim o Tarcísio aqui para salvar São Paulo, porque França, Alckmin, Boulos, puta que merda. Ajuda nós, presidente. E CPIs para investigar corrupção em São Paulo sairão em 15 dias. O presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari, decidiu retirar da gaveta 2 CPIs propostas pelo PT. Olha, se o PSDB e o PT estão juntos para atacar Dória, Jesus Cristo, Dória está pior do que a gente pensa. E presidente do Senado, Pacheco, vai receber o Lula na quinta-feira, mas não é só o Rodrigo Pacheco que fez isso não, tá? Hoje, o Lula, ontem, né, na quarta-feira, o Lula se encontrou com o Rodrigo Maia e pediu unificação de forças no Rio de Janeiro e disse que vai catapultar o nome de Freixo no estado, porque o Rodrigo Maia quer vir a governo do Rio de Janeiro. Cariocas, vocês estão perdidos, igual a nós. Paulistas, sinto muito. Vamos dar a mão e chorar juntos. E deputados cobram explicações do governo Fátima sobre quase 5 milhões de respiradores chineses que não foram entregues. Ela é a governadora do Rio Grande do Norte, mas ela ainda faz um novo pacto com o consórcio do Nordeste, que desviou milhões de reais do dinheiro federal. Mesmo após os 5 milhões em respiradores que não chegaram, eles querem fazer um novo pacto que propõe a circulação de mais recursos da região para potencializar ações integradas e intersetoriais entre os 9 estados nordestinos, ou seja, para roubar melhor. Irmãos Wesley Batista, os irmãos Batistas, né, Wesley e Joesley, devem se tornar os homens mais ricos do Brasil através do PicPay, e se o plano der certo, a abertura de capital pode render 35 bilhões a dupla. Isso porque eles já roubaram o Brasil inteiro com a ajuda do Michel Temer. Nós estamos bem demais, a senhora. E agora eu vou deixar vocês com o desabafo da Cristonieto. Desculpa aí o vídeo ser curtinho, mas a declaração da deputada federal Cristonieto é muito importante ser ouvida. Então, segue aí. Um beijo no coração de todos. Eu encontro vocês às 4h30 da tarde. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. Só para deixar claro, né, tudo que aconteceu agora nos bastidores e tudo mais. Bem, perdemos, né? O PL 4754, o nosso parecer foi rejeitado. Perdemos por 1 voto. Eu vou repetir. Nós perdemos por 1 voto na CCJ. Nós, quando estávamos fazendo toda a nossa busca de votos, né, conquista de votos com os deputados, nós tínhamos, por assim dizer, a promessa de que muitos deputados que manifestaram voto a favor o fariam, ou seja, cumpririam com a sua promessa. Só que, infelizmente, nesse curso do caminho, hoje nós tivemos alguma traição, porque a gente, pela nossa contagem, nós tínhamos maioria. Nós tínhamos pelo menos 34 votantes do nosso lado. Então, a gente não estava tranquilo, porque a gente sabia que ia enfrentar uma dura batalha, uma dura obstrução, como de fato aconteceu. Nós sabíamos que a esquerda viria com todos os pedidos de questão de ordem e obstrução, e nós fomos vencendo nesse curso do caminho. Porém, o que aconteceu foi que quando chegou na votação, algumas pessoas, algum deputado, na verdade acho que foram 2, né, pela minha contagem, pelo menos 2 deputados traíram aquilo que me disseram. Disseram que iam manifestar o voto favorável e chegaram na hora e simplesmente não manifestaram esse voto favorável. Ou seja, perdemos por 1 voto. Foram, assim, duras batalhas que nós enfrentamos desde 2016, quando esse projeto foi protocolado. Eu repito aqui, o projeto ele foi protocolado em 2016, esse projeto de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, juntamente com 22 outros deputados. É um projeto extremamente meritório, porque ele trata de colocar um freio, estabelecer um limite ao ativismo judicial que vem avançando
corriqueiramente, cotidianamente. E detalhe, houve ali uma narrativa extremamente falaciosa, né, que foi perpetrada pela oposição, é claro, né, dizendo que isso era uma perseguição dos bolsonaristas contra os ministros do STF, que era uma vingança, como se estivesse suscitando ali um revanchismo. Isso é uma aberração. Não se trata disso, porque o projeto é anterior ao governo Bolsonaro. O projeto, no seu relatório, quem quiser pode ter acesso ao meu relatório na íntegra. Em nenhum momento, no meu relatório, eu fiz menção a fatos novos. Eu falei do ativismo historicamente. E é impressionante como é que tem deputado ali que se curva, que se ajoelha perante o Supremo Tribunal Federal, né, que parece que se acovarda, se apequena. Então hoje é um dia triste para o Brasil, sim. Que recado o parlamento está dando para o Brasil? Que simplesmente parece que medo, covardia em votar matérias que são necessárias para conter danos à democracia. Um desses danos é justamente o ativismo judicial. Por quê? Pelo simples fato de que os ministros eles estão extrapolando os limites, as fronteiras das suas funções. O Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, eles invadem a esfera legislativa. O papel típico de legislar é do parlamento, amigos. Eu sempre falo isso, a Constituição reza isso. E aí tem deputado que com subterfúgios, que simplesmente com aqui é um revanchismo. Tudo mentira! Não se trata de revanchismo algum. E como eu falei, vou repetir aqui, meus amigos. O PL é de 2016. É anterior ao governo. Então não é uma questão de governo. E no meu substitutivo eu até tirei a usurpação do executivo justamente para não carimbarem essa pecha, como aconteceu. Então é um dia lamentável, triste. Né? É um dia histórico? Sim. Porque as próximas gerações, né? As próximas gerações verão que esse dia foi um recado horrível, né? Uma licença para usurpação de competência, uma licença para invasão das nossas competências. Então, meus amigos, eu aqui estou para manifestar minha total indignação, não só porque o meu parecer foi derrotado, não é por isso apenas. É lógico, eu como relatora do PL 4754, eu tinha, né, evidentemente, interesse total em aprovar a matéria, mas não só porque eu sou relatora, mas por causa da natureza do tema, do tema em si, né, ou seja, da natureza do projeto. É por isso que nós todos envidamos todos os esforços esse tempo todo, muito antes de eu ser parlamentar, meus caros. Vocês podem, muitos aqui são testemunha disso, e eu posso comprovar, né, só olhar os meus vídeos anteriores. Em 2018 eu nem sonhava em ser parlamentar ainda, estava lá coletando assinatura, conseguimos mais de 300 mil assinaturas em favor do 4754, o povo brasileiro indo nas ruas pedindo um basta ao ativismo judicial, e nós legitimamente exercendo a nossa tarefa, a nossa função parlamentar ali. No caso, a primeira coisa que eu fiz, logicamente, quando eu fui eleita, foi solicitar a relatoria desse projeto, que pra mim era muito caro, como é pra todo o Brasil. E a gente foi derrotado por um voto. Então não esqueçam dos nomes daqueles que se acovardaram no dia de hoje. Vejam lá, eu vou mandar, faço questão. Não por ameaça, nada disso não. Até porque não tá no meu feitio fazer isso. Eu estou aqui para defender esse princípio democrático, estou aqui para defender a honra do parlamento, que foi jogado no lixo, na lata do lixo, né? Infelizmente, a votação de hoje demonstra isso. Demonstra o dia que deputados se colocaram de joelhos diante do Deus STF. Essa idolatria ao STF. Por que será? Qual é a justificativa? Eu ouvi todas. E não achei uma justificativa plausível para justificar, ou seja, nenhuma justificativa plausível para que possamos compreender, para que pudéssemos, né, entender o cenário, né, ou melhor, esse resultado da votação. Então fica aqui a minha profunda indignação registrada, né? E é necessário sim que nós continuemos o nosso trabalho. A deputada Bia Kicis foi muito feliz nas suas palavras, né? Juntamente com muitos outros parlamentares que ali estiveram hoje, nos dias de hoje, para defender a aprovação do PL 4754, e ela falava, ainda que nós percamos, e de fato perdemos por um voto, né, registro aqui, ainda assim foi um passo importante para nós começarmos a trabalhar, né, em prol do combate ao ativismo judicial. Então, nós não podemos esquecer dessa luta. Então eu tenho que parabenizar aqui muitas pessoas que se colocaram, que se imbuíram desse espírito democrático, sabe? De realmente proteger, salvaguardar o papel do parlamento de legislar tipicamente, já que a função é essa, nossa, né? Então, todas as pessoas que congregaram conosco, os deputados que votaram a favor da matéria, entendendo a gravidade do ativismo judicial. Então, nós não podemos esquecer desses nomes, desses parlamentares que votaram a favor, porque esses merecem sim nossos aplausos, começando pelo deputado Sóstenes, que é autor da matéria, e de todos os demais autores dessa matéria.
E também é necessário que nós continuemos a nossa luta. E não esqueçamos também daqueles que votaram não ao nosso parecer, porque esses estão sendo subservientes, estão aceitando essa subordinação ao Supremo Tribunal Federal, estão se acovardando. Gostaria muito de resgatar a estatura moral e também a honra do parlamento, a aprovação do 4754, mas infelizmente não foi possível. Então, quero dizer para vocês, né, do nosso trabalho, falar exatamente da nossa luta, mas a nossa luta, meus amigos, continua. Nós não vamos nos acovardar, não. Se eles acham que isso vai nos intimidar, não vai, tá? Como fica agora, Bernardo? Muito bem, muito boa pergunta. A situação é a seguinte, perdemos na CCJ, né, então o meu relatório foi vencido, significando que outro relator, né, foi designado. E o relator agora é o deputado Pompeu de Matos, que é contrário ao mérito do 4754. Então, como o nosso como o nosso parecer ele foi rejeitado, então outro deputado, no caso que votou contrário ao mérito da matéria, foi designado relator. E o presidente ali em exercício, o deputado Darcy de Matos, entendeu que deveria ser Darcy de Matos entendeu que deveria ser o deputado Pompeu de Matos o relator agora, que é chamado de relator vencedor. Então ele vai proferir o relatório dele e isso significa dizer que nós temos que continuar a nossa luta, o nosso trabalho. Temos sim que continuar de forma ostensiva aquilo que já vínhamos fazendo, tentando aí despertar as consciências dos parlamentares que ainda não entenderam a gravidade do ativismo, né, e que busquem proteger a nossa prerrogativa. Deputado Sóstenes falando, né, precisamos cobrar ao PTB, é verdade mesmo, né, não quero estar cometendo nenhum tipo de injustiça, mas o PTB não votou, eu não sei o motivo. Então a gente precisa cobrar, né, de quem disse que ia votar e não votou, por alguma razão. Enfim, então aqui fica a nossa indignação, né, o deputado Sóstenes está colocando os partidos que votaram contrários e eu peço a vocês, vejam lá os nomes. É bom ver nominalmente, né? Quem votou contra e quem votou a favor. Porque algum recado o parlamento está dando hoje, com certeza. Um recado que eu diria que, infelizmente, é de covardia, né? De nós combatermos o ativismo. Infelizmente, o parlamento hoje está se apequenando, está, mais uma vez, registrado aqui, né? Por isso que eu fiz uma live absolutamente... Vamos que vamos, né? Isso não vai nos... Assim, embora traga, né, uma grande tristeza, principalmente no meu coração, dada toda a luta que a gente teve, é lógico, eu fico triste sim, né, porque a gente perdeu por um voto, um mísero voto, né, mas isso também tem que, por outro lado, tem que nos dar um gás, tem que nos calibrar para que nós possamos continuar firmes e fortes, convictos, né, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra o homem de carne e sangue.